Olá! Hoje a gente vai mergulhar em uma das histórias mais importantes da nossa civilização. Mas olha, não como o fim de um paraíso, e sim como o começo de todo o resto. Vamos analisar o legado do exílio do Éden, essa perda que, quem sabe, tenha sido nosso maior ganho. E essa frase, ela resume de um jeito incrível a tensão que define a condição humana, não é? É aquela sensação de uma perda antiga, uma saudade de um lugar que a gente nem sabe se conheceu, mas que mesmo assim molda nossa busca por um propósito. Então, vamos a fundo nisso. A história da expulsão do paraíso não é só sobre uma porta que se fechou lá atrás. É sobre todas as portas que nós fomos obrigados a abrir depois disso. E é aqui que a gente chega no ponto central que vai guiar toda a nossa conversa. A expulsão do Éden foi o nosso maior erro? Uma condenação ao sofrimento? Ou foi, de um jeito meio paradoxal, o empurrãozinho que a gente precisava para criar, inovar e construir o mundo que a gente conhece? Vamos começar pelo começo, o esforço, o trabalho, a dificuldade. Isso foi um fardo ou foi uma verdadeira revolução? Vamos dar uma olhada nos dois lados da moeda. Pela perspectiva da fé, o mundo pós-Éden é definido pela perda. A harmonia deu lugar à luta. A abundância, de repente, virou escassez. A vida se tornou uma batalha diária contra uma natureza que já não era mais tão amigável assim. Mas aí vem o contraponto da ciência, que é fascinante. Ele diz que essa tal punição foi, na verdade, o gatilho para o maior salto de progresso da história humana. A necessidade não foi uma maldição, foi o motor da invenção. O ponto-chave aqui, sabe, é que a pressão para sobreviver, a necessidade de plantar para comer, forçou a humanidade a inovar. A gente teve que domesticar plantas, animais, criar ferramentas, entender o tempo. O suor do rosto não foi só uma maldição, foi o preço da civilização. E aqui a gente vê o efeito dominó, de forma bem clara. Primeiro, a escassez, que forçou a inovação. Isso levou à agricultura. Com comida mais garantida, vieram as vilas, que viraram cidades. E para organizar toda essa gente, a gente precisou de um sistema novo, a escrita. Por esse ponto de vista, o exílio não foi o fim do paraíso, foi o berço da civilização. Mas com a civilização veio outra coisa, a consciência do bem e do mal. E com ela, um novo tipo de problema. Será que isso foi o início de um crime ou da civilização como a conhecemos? Porque a história, claro, não acaba com Adão e Eva. O conhecimento que eles adquiriram é colocado à prova logo na primeira geração. E o resultado é a primeira grande tragédia da humanidade, a história de Caim e Abel. E aqui tem uma coisa genial. O primeiro crime da história não é só sobre inveja entre irmãos. É sobre o choque entre dois mundos que nasceram do exílio. De um lado, o pastor nômade. Do outro, o agricultor sedentário. É a origem do conflito pela posse da terra, pelos recursos, pela ideia de progresso. Isso nos leva a uma dualidade, uma faca de dois gumes, né? A mesma consciência que nos deu a capacidade de criar hospitais e cuidar uns dos outros, também nos deu a capacidade de criar armas e destruir. O poder de criar e o poder de destruir nasceram da mesma fonte. Agora, vamos trazer essa discussão de milênios para hoje. Para onde a gente está indo? Estamos construindo um tipo de Éden digital ou uma nova Torre de Babel? E o mais impressionante é ver como essa história toda ressoa hoje, no século XXI. A gente está usando o nosso conhecimento não só para sobreviver no mundo, mas para redesenhar o mundo. Para talvez tentar hackear nosso caminho de volta para o jardim. E aí a gente chega no grande embate de hoje. A tecnologia é a nossa salvação? A nossa chance de construir um paraíso na Terra, sem dor e sem sofrimento? Ou será que, sem uma bússola moral, a gente está só construindo um mundo com mais conexão, mas com menos significado? Uma torre de Babel digital, onde todo mundo fala, mas ninguém se entende. No fim, a pergunta que fica no ar é essa. Nessa nossa busca para reverter a sentença do exílio, para acabar com a dor, com a dificuldade, será que a gente não corre o risco de perder algo essencial? Será que, ao tentar recriar o paraíso, não estamos esquecendo que foi a jornada fora dele que nos fez quem somos?